Fala galera, Jesus Coffee, Douglas Gonçalves por aqui e hoje estou recebendo aqui Luciano Subirá. Obrigado, pastorzão. Bom estar aqui. Olha, vamos dizer que a gente só trocou de roupa e gravou tudo no mesmo dia, mas... E estariam falando a verdade. Obrigado por você estar aqui. Eu queria que você compartilhasse com a gente algo que tem sido assim uma pergunta, essa jornada da galera com Jesus, né? Como faz para vencer um pecado de estimação? E quando a gente fala de um pecado de estimação, é aquele pecado que a pessoa luta já faz anos, que parece que persegue ela, ou está ao lado dela caminhando já há um tempo, e a ponto de alguns dizerem assim, eu tenho até vergonha às vezes de pedir perdão em relação a isso. Há tanto tempo isso está na minha vida, né? Seu tempo de discipulado e de pastoreio, qual é o caminho para abandonar isso? Bom, eu acredito que para começo de conversa a gente precisa de uma mudança de mentalidade. Alguns, às vezes, eles creem na inevitabilidade do pecado. Tipo assim, cara, não vou dar conta, não vou conseguir mesmo, aí eu tenho que ficar pedindo perdão. É o famoso a carne é fraca? É, a carne é fraca, que é uma declaração totalmente fora do contexto quando eles aplicam a isso. Porque assim, a carne é fraca, em 28 anos de ministério pastoral que eu tenho, já 30 pregando, quando alguém vem confessar, é quase que o gato subiu no telhado. É a preparação para contar a bobagem que fez. Pois é, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, a carne é fraca. Entendi. Aí às vezes eu olho para o cara e digo, mas no seu caso parece que ela é forte, porque ela está ganhando, ela não está perdendo. Quando Jesus fala a carne é fraca, ele chama os discípulos para orar no Getsemane, eles não conseguem orar, eles dormem. Aí Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então esse é um ponto, a gente não precisa entrar em tentação. Aí ele diz assim, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Do que Jesus está falando? O espírito está pronto para buscar Deus, para orar. A carne indispõe, ela não quer orar, porque ela sabe que aquilo é a morte dela, né? Então esse é um ponto que a gente vai trazer de volta no fim do vídeo, a importância das disciplinas espirituais para quem quer andar em vitória, né? Porque a carne se indispõe contra aquilo que vai ser contrário a ela, mas o espírito precisa da vida de oração, né? A oração, ela é parte de um processo, eu chamaria, usando a linguagem de Wesley, um dos meios da graça para a gente acessar os recursos que Deus tem para vencer. Mas vamos lá, primeiro a mudança de mentalidade, né? A maioria dos crentes, isso eu estou falando em termos de laboratório, aconselhamento pastoral, parece acreditar que o pecado é praticamente invencível. Eu acho que é o primeiro erro, né? E uma frase que eu repito demais, falando de santificação da graça, o entendimento errado te leva a uma fé errada, a fé errada te leva ao lugar ou ao resultado errado. O entendimento correto gera uma fé correta que te leva ao lugar ou ao entendimento correto. Porque toda a vida cristã não é só a experiência de conversão de passar pela porta, toda a vida cristã é a vida de fé. A mesma Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, diz que o justo vive pela fé. Diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, é uma fé progressiva. Então, assim, não é apenas a fé naquilo que Cristo fez em relação aos pecados que eu já cometi oferecendo perdão. É a provisão dele para que eu não peque. Então, eu acho que parte do problema é não entender aquilo que nos foi disponibilizado. E segundo, entender a aplicação do processo. Então, assim, um novo convertido, ele vai experimentar uma transformação progressiva ao longo do tempo. Né? A transformação não é instantânea e completa. Né? Então, assim, a gente vai ter que lidar com paciência. Tem coisas que eram mais difíceis antes que se tornam mais fáceis de vencer depois. Mas eu acho que você está mexendo muito mais naquele negócio que depois de muito tempo parece que está sobrevivendo. A gente, falando na linguagem do Velho Testamento, chamaria os jebuseus, né, que habitavam no coração de Jerusalém. Eu de vez em quando prego uma mensagem falando de vencer esses inimigos do coração. Eles são resistentes, todos os outros inimigos foram conquistados, parece que eles ainda estão lá. Mas a vitória de Davi sobre eles me inspira que mesmo os mais resistentes podem ser vencidos. Né? Então, Davi encontrou o caminho das águas, né? Um túnel subterrâneo de acesso, né? Algo que para mim está cheio de figuras. Eles tinham que subir de gatinha, de joelho, humilhação, oração, dependência, o canal das águas fala de algo na palavra e na vida no espírito. Mas voltando à mentalidade, quando a gente crê que a tentação, em primeiro lugar, não é sobrenatural, uma das coisas que eu mais falo quando trabalho a ideia de santidade ou da graça transformadora.
Paulo diz em 1 Coríntios 10:12, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, primeiro, é possível não cair. Judas, capítulo 1, único verso 24, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Jesus nos ensinando a orar, não nos deixe cair em tentação. Se a gente acreditar que a graça é só o jeito de levantar e que a queda é inevitável, a gente vai viver só dessa forma. Né? Vai acontecer conosco o que Jesus falou, seja feito segundo a vossa fé. Se eu creio que é só isso a vida cristã, eu não vou ir além da minha capacidade de crer. Né? Porque assim como a obra inicial da salvação na conversão, todo o resto é disponibilizado por fé. Então eu preciso crer correto, e para eu crer correto, eu preciso do ensino correto. Então depois de Paulo dizer o que está em pé, cuide para que não caia, ele mostra que o cuidado não é só responsabilidade humana, eu sozinho. Ele diz assim, não vos sobreveio tentação, né, que não fosse humana. Né? Ou seja, a maioria dos crentes acredita que a tentação ela é sobre-humana, que ela é sobrenatural, não é infernal, é diabólica, é maligna. Logo, consciente ou inconsciente, ela é imparável. É como se o diabo me pegasse e me levasse. Isso. Aí outro dia alguém falou, mas pastor, a Bíblia não diz que o diabo é o tentador? Eu falei, diz, e a Bíblia diz que cada um é tentado, Tiago 1,14, quando atraído e enganado pelo seu próprio desejo. Então o tentador é externo, a tentação é interna, ele provoca o desejo. Então, eu preciso entender, ela não é sobrenatural. E o que é sobrenatural? O versículo 3 de 1 Coríntios 10 diz que Deus não permitirá uma tentação maior do que a nossa capacidade de resistir. Então, toda tentação é passível de ser vencida. Então, essa mentalidade tem que ser trocada. Tem que ser trocada. Isso tem que ser forte, aceso dentro de nós. Mas ele diz assim, Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além da vossa capacidade. E diz, e junto com a tentação proverá o livramento. Então, se tem algo sobrenatural na história, não é a tentação, é o livramento. E aqui é o que eu falo muito sobre uma graça capacitadora. Agora, basta saber que tem uma graça que capacita? Não. A gente precisa entender como ela opera. Tá. Porque se ela funcionasse de forma automática, o crente venceria, por uma questão de tempo, estaria tudo certo. Sim. Aliás, a gente não amadurece sem tempo, mas só o tempo não é o único critério para amadurecer. Porque o autor de Hebreus diz... Né? Alguns de vocês já deveriam ser mestres em razão do tempo decorrido, mas precisa que a gente alimente vocês com leite, não com alimento sólido. Então tem gente que o tempo passa e ele não está crescendo. Né? Por quê? Porque não há crescimento sem tempo, mas o tempo não é o único critério para o crescimento. Então acredito que a própria mentalidade, a mudança de mente, que inclusive o autor vai trabalhar, né? Isso ali em Hebreus 5, dos versículos 12 a 14, mas essa capacidade de entender, puxa, existe um socorro à minha disposição. Agora, o socorro não vem atrás de mim. Tá. Eu preciso ir atrás do socorro. Eu acho que talvez, depois da mudança de mentalidade, é possível vencer, porque Deus tem um recurso para a gente, é descobrir como usar o recurso. Tá. Falamos disso já? E a pergunta é, como é que acessa esse recurso? Bom, Hebreus capítulo 4, para mim, é uma chave. Tá. Né? O verso 16 diz, acheguemos-nos confiadamente. Fé está o tempo todo, como nós falamos no início, em tudo. Tem que chegar com confiança. Acheguemos confiadamente junto ao trono da graça. O que eu gosto, eu amo nessa frase, Douglas, é que aqui a gente tem um paradoxo, porque trono, na Bíblia e na história, fala de juízo, julgamento. Sim. É o que era o trono? A cadeira que os reis governantes sentavam, não para entretenimento, nem para comer, mas para as audiências públicas, ou seja, para julgar. Inclusive, era o padrão. Quem ia julgar para mostrar que tinha autoridade ficava sentado e quem seria julgado de pé. É o que Jetro fala para Moisés. Você está o dia inteiro sentado, o povo em pé. Era para mostrar que quem manda e julga sou eu. Né? Então, só que Hebreus 4,16 está falando de um trono que a gente aproxima, não para ser julgado, mas para ser ajudado. Esse é o paradoxo. Quando fala trono da graça, para mim, eu amo essa frase. Mas o que é que o texto diz? Acheguemos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos socorro, misericórdia, dependendo da tradução, ajuda, em tempo oportuno. Eu acho que o problema só é que o povo pensa em graça só como remédio para um pecado cometido. Então eu só vou no trono da graça depois que eu caí. Mas o desenho não é esse, porque assim, todo texto tem um contexto. Meu pai dizia muito, um ditado já foi popular no meio evangélico, está sumindo hoje em dia, que era texto sem contexto, não passa de pretexto. Quando você pega esse Hebreus 4:16, aliás, o texto já começa antes, no próprio capítulo 4, se você me permitir, eu queria que a gente voltasse um pouquinho aqui para perceber qual é a ideia que está sendo construída. Por exemplo, no verso 11 de Hebreus 4, a Bíblia diz, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia,
seguindo aquele exemplo de desobediência. Está falando dos israelitas. Então ele fala de esforço. Dallas Willard dizia, graça não é ausência de esforço, é ausência de mérito. Né? Mas a gente precisa se esforçar até no sentido de interagir com a graça. Ele diz, a fim de que ninguém caia. Ou seja, a queda ela não precisa ser vista como é inevitável. Não, ela é passível de ser evitada. Aí diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntos e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Denunciar o que está de errado, que pode levar a gente a seguir o exemplo de desobediência, de cair. Então, tem um contexto. Quando ele chega no verso 14, ele diz que nós temos a Jesus como grande sumo sacerdote que adentrou os céus. No 15, ele dá a característica do sacerdote. Ele diz, não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ou seja, ele não está olhando só com empatia, é a compaixão no nível mais profundo, porque a Bíblia diz que ele sabe na pele o que a gente enfrenta. Mas o mesmo texto que define o sacerdote como cheio de compaixão de quem é tentado, também dá outra característica, diz, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, ele entende tudo de vencer. Então, qual o contexto? Tentação, um sacerdote que entende nossa tentação, mas que entende de vencer, e é depois de falar disso que diz, portanto, né, que é uma palavra de ligação, assim, acheguemos-nos, portanto, junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia, encontramos graça para ajuda em momento oportuno. Qual é o momento oportuno? Se estamos falando de tentação, é antes da queda e não depois. Não quer dizer que não tem a graça para depois. Sim. Todos nós que já caímos fomos buscar a graça para levantar. Só estamos aqui porque tem a graça. Exatamente. Mas a questão é entender que a gente não precisa só levantar depois da queda. A gente pode não cair, porque tem uma graça para não cair. Agora, o texto não fala do trono correndo atrás da gente. Diz que a gente tem que ir atrás do trono. Acheguemos-nos. Então, tanto existe um movimento, como tem que existir confiança e fé. Então, eu acho que isso nos remete a um outro ponto, que é entender a interação com a graça. Porque se a graça tem solução, mas não está trazendo solução na minha vida, eu vou achar que o problema está na graça. Que é a mentalidade de muitos quando acham que a graça é uma obra unilateral. Então, se a graça capacita a obediência, eu não estou obedecendo, a culpa não é minha, é da graça. A menos que eu entenda que eu tenho que interagir com a graça. Assim como para entrar na obra inicial da graça, que é a salvação, eu preciso crer, para que a graça continue agindo, eu preciso continuar crendo. Então, Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. É fé hoje, é mais fé amanhã, cada vez. E outra, não podemos cair na fé, não podemos perder a fé, não podemos naufragar na fé. A Bíblia está cheia de advertências sobre isso. Então, é uma fé específica não só para essa solução que Deus tem para esse problema, mas acredito que é uma fé que se fortalece por meio do próprio entendimento da palavra, que a fé vem por ouvir a palavra, pelas experiências que passamos com né, o desenrolar do tempo. Então, quando a gente vai ao trono, porque não é o trono que vem atrás da gente, a gente pode encontrar socorro. E aí, eu quero mexer no ponto da oração que nós apelidamos do Pai Nosso, a Bíblia nos chama assim. Jesus nos ensina a dizer, né, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Então, me parece que essa oração é diária. Amanhã eu oro de novo, depois de amanhã de novo. Então, se a oração é diária, não é só a parte do pão, todos os aspectos dela é diária. Então, não nos deixe cair em tentação, deveria ser uma oração diária. Agora, Doug, vou te dar uma estimativa meio no chute. Falando das igrejas que eu pastoreei, já fundei, estive à frente de 3 igrejas, e das pessoas que eu conversei pessoalmente até hoje. Eu vou te dizer que mais de 90% das pessoas que eu pergunto, questiono, indago, entrevisto, não ora para não cair em tentação. O que dizer orar todo dia? Então, assim, a resposta está lá no trono da graça, só que eu tenho que ir a ele. Eu não vou. Porque eu não vou, eu não encontro a graça para o socorro em tempo oportuno. Aí, o que eu faço? Eu crio a teologia da experiência, em vez da bíblica, de que tem solução. Então, eu começo a definir graça de outro jeito. Eu sento lá na sarjeta da vida com um crente frustrado e coloco Jesus sentando do meu lado, fazendo um cafuné na cabeça, dizendo, eu te entendo, nem eu consigo te transformar. Né? Então, a graça virou ele me aceitar do jeito que eu sou. Mas Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus. Né? Aliás, quando a Bíblia fala de um dos perigos e ameaças que a fé ia sofrer no tempo do fim, era perder a essência transformadora. Né? Então, Judas 3, enquanto né, eu refletia a respeito do que escrever para vocês, sentia a necessidade de falar acerca né, da nossa fé, da fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, a salvação que nos é comum. No verso seguinte ele diz, estão transformando
né? E dizem, perdão, deixa eu explicar o verso 3. Sente a necessidade de exortar-vos a batalhar pela fé que de uma vez foi dada ao santo. Batalhar ali não era nem necessariamente apologética, não era lutar contra ateísmo, né? Ele diz no verso seguinte, estão transformando a graça de nosso Senhor em libertinagem. Então ela defendeu uma fé que transforma e não que cria desculpa para viver de forma esculhambada no pecado. Sim. Agora, não foi só Judas que falou disso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele começa no verso 1, você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, isso é uma previsão profética e bíblica. Agora, vamos pensar no que ficou difícil. Nós temos recursos médicos hoje que eles não tinham. Sim. Nós temos tecnologia que eles não tinham. Wesley, vamos falar do século XVIII, né? Há pouco tempo atrás, o cara viajava em cima de um cavalo. Cara, sábado passado eu estava pregando à noite em Belém. Domingo de manhã eu já estava em Curitiba. Dormindo dentro de um avião, no ar-condicionado. Né? O que ficou difícil? Nossa qualidade de vida só melhora, de alimentação, A definição da Bíblia de tempo difícil não é circunstancial, não é nada do lado de fora, é do lado de dentro. Olha o verso 2 em diante. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos. Depois de toda essa lista, para mim, o que finaliza? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ele está falando do ímpio? Não. Porque a Bíblia diz que antes da salvação nós éramos inimigos de Deus. Para o cara ser mais amigo do prazer do que amigo de Deus, ele já tem que ter convertido, sair da inimizade e ter aproximado de Deus. Só que agora está distanciando. Porque Tiago escreve que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, o cara que já teve amizade com Deus agora está se distanciando. E ele diz no 5, tendo forma de piedade, a aparência, o comportamento, a linguagem, o culto, mas negando o poder dela. Qual o poder da piedade? A transformação. Entendi. Então, os tempos difíceis era um evangelho que ia perder a capacidade de mudar a fibra moral do ser humano. Mas o evangelho diluiu? Lógico que não. O evangelho não perde a sua força, mas a aplicação do evangelho que nós estamos fazendo leva as pessoas a serem cada vez mais carnais, e o problema que eles mascaram tudo isso por trás da piedade. Então, definição de graça hoje em dia está virando complacência para pecar, justificativa para pecar, um Deus que sabe que nem ele me transforma, então ele só me ama do jeito que eu sou. Isso para mim é assustador. Né? A gente precisa de uma reforma, porque não existe avivamento sem reforma. Quando você olha na Bíblia e na história, nós precisamos mudar a forma de pensar e entender que é possível vencer pecado, não pelo esforço, pelo poder do Espírito Santo, pela capacitação da graça. Mas se fosse a graça sozinha de forma lateral, ela que fizesse tudo, ou ela não está fazendo o seu trabalho. Sim. Mas quando a gente entende nossa responsabilidade de interação, Paulo diz a Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Poxa, é a graça que me fortalece? Ou eu que me fortaleço na graça? Entendeu? Isso mostra a minha responsabilidade. Lógico que a graça ela vai reagir a essa interação, porque ela é um recurso que está à minha disposição. Pedro escreve e diz, crescei na graça. É um imperativo. Ele não está falando que a graça cresce por si e eu só desfruto. Eu decido entrar mais profundo nela. Como eu entro? Da mesma forma que para pegar o benefício inicial da conversão, da salvação, pela fé. A fé inspirada pela palavra, entendendo o que é meu, avançando. Então, acredito que nós precisamos, de fato, de uma mentalidade mudada. Nós precisamos entender daí que tem recurso, como o recurso opera, e entender o que Wesley chamava de meios da graça. E aí nós vamos ter que voltar para as velhas disciplinas espirituais que os santos diferenciados de todas as épocas tinham e que hoje em dia está sendo atacado. Porque assim, hoje em dia, se você ora, se você lê a Bíblia, se você jejua, tem tempo com Deus, você virou religioso e legalista. Você não entendeu a graça, porque a graça não é você fazendo nada. Né? Então, me assusta o ponto onde estamos, para onde estamos caminhando, porque a nossa dedicação tem a ver com mérito. Outro dia um cara falou para mim, eu não entendo sua dedicação, parece que você quer merecer algo. Eu falei, você está maluco? Eu falei, graça é favor imerecido. Como é que eu vou tentar merecer algo? Então, por que você se dedica? Eu apontei para cima e falei, porque ele merece. Sim. Por exemplo, pensa na frase de Filipenses 1:27, vivei de modo digno do Evangelho. Não quer dizer que eu sou digno de ser salvo, mas que depois de ser salvo, eu tenho que dignificar o evangelho que eu recebi através de uma resposta devida. Só que hoje, em nome da graça de não é mérito, nós estamos roubando a dignidade do evangelho com algo que não atrai mais ninguém. Né? Porque a gente só é igual a qualquer outro pecador, com a diferença que nós tivemos o privilégio de ser salvo. Então, a aparência de piedade negando o poder.
É possível viver transformação. Agora você que está me ouvindo, entenda que isso é uma orientação para te ajudar daqui para frente. Sim. E não uma condenação porque não aconteceu até hoje. Né? Então, poxa, eu não entendi a graça. Procure entender, sim, procure usá-la, né? Não deixe que essa conversa te desanime, pelo contrário, que ela te encoraje. Muito bom. O recurso está disponível para que você possa vencer esse pecado, andar em santidade e representar o seu Pai, que as pessoas olhem para você e vejam Ele. Ele disse, né? Para você ser santo como Ele é santo. E eu queria até indicar, né? O livro A Graça Transformadora. E eu gostei muito dessa palavra transformadora, porque aponta exatamente para isso, esse recurso disponível para você andar em santidade. É o lançamento do pastor Luciano. Vamos lembrar a essência do Evangelho. Aliás, eu amo de paixão o nome que você deu aí para o Jesus Copy, né? Cópia de Jesus. Porque, cara, o que é o cerne do Evangelho? A Bíblia é muito clara de dizer que Deus nos predestinou nele para que fôssemos conformes à imagem de seu Filho. Aquele que viveu sem pecado é o padrão para nós. Né? A Bíblia diz que quem diz estar nele deve andar como ele andou. Diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem de Jesus. Então, assim, se não fosse possível ser como Jesus, seria um contrassenso bíblico a Bíblia mandar a gente ser imitador, andar como ele, agir como ele, tê-lo como padrão, ou até ser transformado de acordo com ele. Agora, se é possível, então não é necessário a gente viver como está vivendo. Em algum momento no meio do caminho nós estamos perdendo algo. Então, o que é o Evangelho? Né? É uma transformação progressiva, de glória em glória, cada vez maior, até que a gente se conforme à plena imagem do Senhor Jesus. Eu percebo que é como o Evangelho para a multidão era... a boa notícia que eles tinham lido era: pô, posso ser curado, né? O demônio vai ser expulso, vou ter uma vida mais abundante, o pão vai ser multiplicado. Mas o evangelho para os discípulos era: eu posso ser igual a ele. Exatamente. Eu posso ser como ele. Então, queria indicar para você o lançamento do pastor Luciano, Graça Transformadora, já disponível. Se você está vendo o vídeo fresquinho, provavelmente está vendo no lançamento, está com a promoção de lançamento. Vou deixar o link para você, vai ser um recurso importantíssimo para a sua caminhada e para você discipular outras pessoas aí. Pastorzão, obrigado. Valeu. Sempre uma honra. Deus abençoe você. Cada um de vocês que nos acompanha, creia. É possível viver em santidade. É possível vencer o pecado. Amém. E olha, você que está aqui com a gente, deixe seu comentário aqui, que o Senhor ministrou no seu coração. Pega esse link, manda para alguém. Não fica com isso só para você. Vamos compartilhar esse evangelho poderoso de transformação. E também se inscreve no canal para você receber aí todos os vídeos que a gente está produzindo. Deus abençoe e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!